Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Meu nome é Bruno Moura e eu estou aqui para fazer com vocês o cálculo da armadura transversal de uma viga utilizando o modelo de cálculo número 2. Esse vídeo é mais um vídeo da nossa playlist de cálculo completo do dimensionamento de uma viga de concreto armado. E nós vamos utilizar agora o modelo 2. Se você está interessado em utilizar o modelo 1, tem um vídeo aqui na nossa playlist, aqui também no nosso canal, com o mesmo exemplo, utilizando os mesmos valores, certo? Então vamos lá, galera. Eu convido também vocês, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, né, para dar uma forcinha. Deixa o joinha aqui nesse vídeo para fortalecer um pouco aqui o nosso trabalho. E manda esse vídeo também aqui, manda o nosso canal para os seus colegas aí, para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, ok? Bom, gente, primeiramente, o que é que a gente faz para calcular aqui a viga com o modelo 2? É similar ao início ao modelo 1, nós precisamos fazer a conferência do esmagamento das bielas. E como é que a gente faz isso? Utilizando um VSD máximo e um VRD2. Se o VSD máximo for maior do que o VRD2, a sua viga não passa. Só que no caso, geralmente, né, para esse cálculo aqui a gente vai fazer, a gente confere que o VRD2 é maior. Ou seja, então a viga não ocorre o esmagamento das bielas. Mas quem é o VSD máximo? É o mesmo valor que a gente utilizou no modelo 1. Vejam que a gente tem uma viga aqui, né, apoiada em pilar, e a nossa viga, né, para o cálculo, para os modelos de cálculo, o vão dela começa aqui exatamente no meio do nosso pilar. E aqui a gente tem o apoio da nossa viga, certo? E aqui segue essa viga. O esforço cortante, ele começa exatamente no local do apoio. Então a gente vem com ele aqui um pouco para cima, certo? Esse é o nosso esforço cortante. E ele vem aqui, segue na nossa viga, até chegar no outro esforço cortante, na outra extremidade dessa viga, certo? Esse daqui, esse ponto, é o nosso VSD máximo, tá? E quem é o VSD de cálculo que a gente utiliza em outros momentos aqui? O VSD reduzido, que a gente calcula uma redução para esse VSD, né? E a gente vai utilizar ele mais para frente. Ele é esse ponto daqui, onde começa realmente o balanço, onde começa realmente a parte da viga em que ela não tem nenhum apoio, ou seja, na face do nosso pilar. Então é esse valor aqui do V, né? A gente precisa então calcular essa redução, que com a interpolação, né, a gente vê aqui onde é que o momento zera, onde é que o esforço cortante zera aqui, né, no meio, calcula essa distância e calcula então qual é o valor correspondente aqui do VSD nesse valor aqui. É uma interpolação simples, não vamos fazer aqui porque é uma conta até fácil de se fazer, né? Fica como exercício também para vocês. Mas vamos lá, vamos pegar aqui os valores que a gente já calculou aqui da nossa viga, que foram calculados nos vídeos anteriores aqui dessa sequência de videoaulas, certo? O nosso VSD, ele foi igual a 50 kN, tá? Esse foi o VSD. Já o valor reduzido foi adotado, certo? E o VSD máximo, ele não é muito diferente disso não. Como ele é muito próximo, né, lá do valor, lá do centro do pilar, ele é muito próximozinho ali, esse valor não é tão diferente disso não, certo? Chega a ser um pouco maior, só que não é muita coisa maior do que isso. E para calcular o VRD2, a gente utiliza a seguinte fórmula, pelo modelo 2, tá? 0,54 multiplicado por dBW, alfa V2, cotangente do alfa, mais cotangente do θ, vezes o seno ao quadrado de θ. Primeiro, o que são esses valores aqui? O D é a altura útil da viga, o BW é a base da nossa viga, o alfa V2 ele é calculado como 1 menos FCK sobre 250. Esse valor para o FCK adotado, que é igual a 30, ele foi igual a 0,88, certo? Você pode repetir o cálculo aí se quiser. E quem é o alfa? É a inclinação do estribo, que é 90 graus, ou seja, a cotangente aqui vale 0. Cotangente de 90 graus é igual a 0. A cotangente de θ e o seno de θ, o θ é a inclinação do ângulo da ruptura, né? Do ângulo das fissuras que acontecem na viga por causa da flexão.
Esse valor do θ aqui, ele também é dado. Eu utilizei o valor para θ igual a 45 graus, assim como o alfa foi igual a 90 graus, certo? Então, para o θ igual a 45 e o alfa igual a 90, isso aqui tudo foi igual a 0,5, certo? Nesse cálculo aqui do VRD2. Seguindo os cálculos, substituindo, nós temos o D igual a 25, o BW igual a 15 e o alfa V2 igual a 0,88. Isso aqui tudo 0,5. Calculando toda essa conta daqui, o nosso VRD2 dá igual a aproximadamente 191. Esse é o valor do VRD2. E que é bastante maior do que o VSD, então a gente assume então que o VSD máximo não é maior do que o VRD2, então tá ok, podemos seguir para os próximos cálculos. Só um detalhe, guarda esse valor aqui do VRD2 que você vai precisar depois, pelo modelo 2 de cálculo, certo? Você precisa desse VRD2. Seguindo então com os cálculos, a gente utiliza essa equação aqui que eu vou passar para vocês para calcular a área de aço transversal. O ASW sobre o S, né? O ASW é a área da nossa armadura transversal e mais uma vez a gente tem o estribozinho aqui, né? A gente vai ter na seção transversal da viga sempre duas seções desse estribo, certo? Ou seja, dependendo da área da seção do estribo, a gente vai ter duas vezes o valor dessa área, certo? Então esse valor ASW é duas vezes a área da bitola que a gente está utilizando, dividido por um S, que é o espaçamento entre estribos. A gente tem na viga um estribo aqui, outro aqui. Então a gente tem um espaçamento entre eles. Isso daqui vai ser igual a um VSW dividido por 0,9 vezes o D, que é a altura útil, vezes o FYWD, que é a resistência do nosso aço, né, a tração, e já minorada, dividido pelo coeficiente de segurança. Isso daqui tudo é multiplicado por cotangente de alfa mais cotangente de θ vezes o seno de alfa. Isso aqui tudo utilizando o que a gente já definiu. Um θ igual a 45 graus e o alfa igual a 90 graus, isso aqui é 1. Então, esse 1 aqui, isso daqui tudo não vai afetar essa conta. Então, a gente fica efetivamente apenas com isso daqui. Mas, se lembrem de substituir pelos valores corretos de alfa e de θ, certo? Na equação que vocês forem utilizar. Dependendo da questão, esses valores podem mudar. E para encontrar o VSW, a gente tem aqui o VSW igual a VSD menos VC. E aí, sobra para a gente calcular o valor do VC. Para calcular o valor do VC, primeiro a gente precisa do valor do VC0. O modelo 2 tem essa particularidade. O VC0 é igual a 0,6 vezes o DBW FCTD. O FCTD, como a gente já calculou antes, ele tem essa fórmula aqui. FCTD é igual ao FCTK inf dividido por 1,4, que é o coeficiente do concreto, tá? Coeficiente de minoração do concreto. O FCTK inf, ele é igual a 0,7 do FCTM, e repete aqui embaixo esse 1,4 da fórmula. O FCTM, para concretos de classe até C50, ele é 0,3 do FCK elevado a 2/3. Repete o 0,7 e 1,4, 0,7, 1,4, e o FCTM é 0,3 FCK elevado a 2/3. Isso daqui vai ser igual a, com o FCK igual a 30 MPa, o nosso valor do FCTD vai ficar 1,45 MPa, certo? Esse é o valor em MPa. Mas a gente utiliza em kN por centímetro quadrado, então ele fica 0,145 kN por centímetro quadrado. Esse é o valor que a gente vai utilizar no FCTD aqui nessa fórmula. Substituindo então 25, 15
que são os valores que a gente definiu. O D a gente calculou, o BW a gente definiu, certo? Então, esse valor daqui a gente calculou já em vídeos anteriores nessa sequência, certo? Na playlist. No primeiro vídeo dessa playlist tem como a gente encontrou aqui, se você tiver curiosidade para encontrar. Substituindo, então, esses valores, o VC0 foi igual a 32,6. Esse foi o valor que a gente encontrou para o VC0. E o VC, ele tem algumas particularidades. Ele tem 3 opções para valores. Ou esse VC assume VC0, se o meu VSD for menor ou igual ao VC0, só que o meu VSD ele é igual a 50, ou seja, o VSD ele é maior do que o VC0. Então ele não se enquadra nessa característica aqui. O VC assume o valor 0 se o meu VSD for igual ao VRD2. Só que lembra que o VRD2 deu 191, então não se enquadra aqui também. Ele deixa para se enquadrar, então, na última. Ele é uma interpolação se o VC0 for menor do que o VSD e o VSD for menor do que o VRD2. Então ele se enquadra nessa última daqui. Por quê? O VSD 50 ele é maior do que 32,6 e ele é menor do que 191, certo? Então, para calcular essa interpolação aqui, o nosso VC, ele assume o valor dessa equação daqui. Ele é igual a VC0 multiplicado por VRD2 menos VSD, isso entre parênteses, dividido por VRD2 menos o VC0. Esse é o valor da interpolação para a gente poder encontrar o valor do VC. E calculando isso tudo, só substituindo os valores, VC0 por 32,6, VRD2 por 191 e o VSD por 50, a gente encontra o valor aqui de 29 kN. Esse é o valor do VC que a gente vai jogar nessa fórmula daqui para encontrar o VSW. Então isso daqui vai ficar igual a 50 menos 29, que é igual a 21. Vamos então substituir agora todos os valores nessa equação para a gente encontrar efetivamente a nossa área de aço. Já apaguei, portanto, todos aqueles passos intermediários que a gente utilizou e vou apagar também essa partezinha daqui da equação porque ela é igual a 1, então não interfere no cálculo. Então, se me permitem, eu vou apagar isso aqui também, tá? Mas é para esse exemplo, certo? Se você tiver outros valores de alfa e de teta, aquela partezinha tem que ser incluída na conta também. É porque eu fiz as contas e ela deu igual a 1, então ela não altera o meu valor, ok? Vamos substituir aqui, então, o nosso valor, nossos valores aqui. ASW sobre S vai ser igual a VSW, que é igual a 21, dividido por 0,9 vezes o D, que é 25, e o FYD é igual a 43,5. O resultado dessa equação daqui vai dar 0,0215. Esse é o valor da nossa relação entre a área e o espaçamento entre os estribos. Para ver se esse valor está ok, precisamos calcular a relação mínima. ASW sobre S mínimo, que é igual a 0,2 FCTM dividido por FYWK, multiplicado pelo seno de alfa BW. O BW é 15, o seno de alfa é 1, o FCTM a gente calculou, lembra? No passo anterior aqui, que eu já apaguei, né? Mas o FCTM está dentro daquelas fórmulas ali. É uma fórmula simples, tem na norma. E o FYWK é igual a 50, que é a resistência à tração do nosso aço. Calculando aqui isso tudo, substituindo os valores, né, a gente vai encontrar a relação aqui de 0,0174. Esse é o valor mínimo. O valor calculado foi maior, ou seja, está tudo ok. Então podemos continuar com os nossos cálculos. Vou só apagar aqui porque esse é o valor que a gente vai utilizar. Esse é o valor aqui da relação que a gente vai utilizar. Utilizando então uma armadura transversal com a bitola de 5 mm, o meu ASW vai ser igual a 2 vezes a área
de uma barra de aço de 5 milímetros. Esse valor, 2 vezes 0,196, porque lembra aquilo que eu falei, que você tem o estribo aqui que ele desce e depois ele sobe, ou seja, você tem 2 seções aqui. Por isso que esse valor da área dobra na hora de você fazer as contas aqui. Isso daqui vai ser igual a 0,393. E agora, para encontrar o espaçamento, a gente substitui a área do nosso estribo no valor aqui de ASW, 0,393, dividido pelo S. Isso aqui vai ser igual a minha relação ASW sobre S. 0,0215. Isolando o S, a gente encontra um espaçamento igual a 18,3 centímetros. Esse é o espaçamento que a gente calcula. Mas, mais uma vez, a gente precisa calcular o espaçamento máximo entre os estribos. O espaçamento máximo depende da relação entre VSD e VRD2. Nesse caso, o meu VSD ele é menor do que 0,67 VRD2. Essa conta daqui dá aproximadamente 128 e o meu VSD é 50, certo? Então, o meu S máximo ele é igual a 0,6 vezes o D, e como o D é igual a 25, esse valor aqui é igual a 15 centímetros. Portanto, meu espaçamento máximo ele é um pouquinho menor do que esse daqui. Eu não posso adotar esse, mesmo que esse eu tenha calculado, certo? Eu tenho que utilizar o espaçamento máximo, então esse daqui não usa. Eu uso esse espaçamento daqui, certo? Então, gente, já encontramos o nosso espaçamento de cada um dos estribos e também a área de cada estribo, né, a bitola que a gente vai utilizar. Na sequência, nós vamos fazer o cálculo do comprimento de ancoragem e, por fim, o detalhamento da nossa viga, certo? Da nossa estrutura. Agradeço aqui a presença de vocês aqui no canal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado, gente!